Vamos começar nossa análise de hoje mergulhando em um dos textos mais pessoais e angustiantes da Bíblia. A gente vai caminhar pelo Salmo 3 para tentar entender como a fé pode, de alguma forma, trazer uma paz profunda, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. É uma jornada em tanto. Olha, esse título aí, ele não é só uma introdução poética, não. É, na verdade, o cenário de um dos momentos mais sombrios da vida do rei Davi. O que a gente está lendo aqui não é simples poesia, é quase como o diário de um rei que foi destronado, que foi traído pelo próprio filho. E isso já nos mostra uma verdade fundamental, né? A fé autêntica, ela não ignora a dor. Pelo contrário, ela encara a dor de frente e a leva diretamente para Deus. E aqui a gente chega na pergunta central, a pergunta que vai guiar toda a nossa reflexão. Como é que a confiança em algo maior pode sobreviver à dor mais profunda que existe? Essa pergunta faz com que esse texto, escrito há milhares de anos, se torne incrivelmente relevante para as nossas próprias lutas, para as nossas decepções e para a nossa fé hoje. Para a gente entender de verdade a profundidade desse salmo, a gente precisa ter uma noção do tamanho da crise. Davi não estava enfrentando só um problema político. Era uma traição familiar, a perda do trono, a rejeição pública. O peso emocional e espiritual aqui é imenso. A fé de Davi não começa com negação, de jeito nenhum. Começa com uma honestidade brutal. Ele olha a situação e reconhece a escala esmagadora do problema, sem tentar diminuir. E isso nos ensina algo que é crucial. A fé verdadeira não foge da realidade. Ela encara a realidade, pega os fatos e os leva diretamente a Deus. Vamos avançar um pouquinho para ver como essa oposição se manifestava. O ataque que Davi sofria não era só físico, não era só um exército. Era algo muito mais profundo, espiritual. O objetivo era claro: esmagar não apenas o rei, mas a esperança dele. E aqui a gente vê a ferida mais profunda. A provocação não era só "você vai perder". A insinuação era que a fé dele era inútil, que Deus o tinha abandonado. Para uma pessoa de fé, não existe ataque mais doloroso do que ouvir que a sua confiança em Deus é em vão. É um ataque direto no coração da esperança. E agora a gente tem o ponto de virada do Salmo. É um momento dramático, é a hora em que Davi para de olhar para o tamanho dos problemas e vira o foco para a grandeza do seu Deus. É uma mudança de perspectiva que, muda absolutamente tudo. Que contraste absurdo! Enquanto as circunstâncias arrancaram dele a coroa, a dignidade, tudo, ele declara que a sua verdadeira identidade, o seu valor real, está ancorado em Deus. A glória humana pode ter ido embora, mas a glória que vem de Deus, essa permanece. Então o ponto principal aqui é a gente entender a teologia profunda desse versículo. Deus é um escudo que oferece uma proteção completa, não só pela frente, mas por todos os lados. Ele é a minha glória, ou seja, um valor que nenhuma crise, nenhuma perda de cargo pode roubar. E ele é o que exalta a minha cabeça, o restaurador da dignidade que foi perdida. Cada um desses papéis é uma resposta específica, direta, para a situação desesperadora de Davi. Vamos ver agora como essa mudança de perspectiva se traduz em algo concreto. A declaração de fé de Davi não ficou só nas palavras, sabe? Ela se transformou em paz e em coragem de verdade no mundo real. A oração aqui não é um sussurro, não é tímida. É um clamor, um grito de confiança. E isso revela algo muito poderoso. Mesmo com o seu trono na terra estando vazio, Davi sabia que o trono de Deus no céu continuava ocupado e, mais importante, acessível. A oração dele era a ponte que atravessava a crise. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente o próximo passo, um ato de confiança radical. Davi diz: deitei-me e dormi. Imagina só, dormir no meio de um perigo de morte não é descuido. É a manifestação física de uma paz espiritual profunda. É a prova de que, mesmo num terreno totalmente instável, dá para encontrar descanso quando se confia em algo maior. E essa é a aplicação central do que a gente acabou de ver. Para qualquer um que esteja passando por uma tempestade na vida, a lição é muito clara. A paz de verdade não é a ausência de problemas, não é ter um mar calminho. É a presença de uma confiança inabalável que funciona como um escudo, mesmo no meio da tempestade mais violenta. Para a gente ter uma ideia da dimensão do desafio, Davi nos dá um número: 10.000. Não eram só alguns inimigos, não. Era um exército inteiro. 10.000 pessoas levantadas contra um único homem. E agora olha só o contraste.
A fé, ela muda a matemática do medo. O que antes era uma multidão esmagadora, agora é só um número. O ponto crucial é este: a presença de Deus supera qualquer número de adversários. Onde a fé governa, o medo simplesmente perde a força. Para a gente ir concluindo essa narrativa, vamos ampliar o foco e olhar para o princípio fundamental de todo o Salmo. De onde vem a vitória? De onde vem o livramento? Na sua oração final, Davi não pede força para ele mesmo lutar. Ele reconhece que tem batalhas que estão além da capacidade dele. Em vez disso, ele pede que Deus se levante e haja. Isso é mais do que uma oração, é uma rendição estratégica. É a entrega total da batalha nas mãos de quem realmente pode vencer. E o Salmo termina com essa declaração teológica poderosíssima. O livramento não vem da estratégia, da força ou dos números. Vem unicamente de Deus. E perceba a maturidade da fé de Davi. Mesmo no meio da sua dor pessoal, ele estende essa bênção para todo o povo. A fé madura nunca é egoísta. E assim, a gente termina com essa pergunta no ar. A jornada de Davi, da crise até a confiança, funciona como um espelho para nós. Diante das nossas próprias batalhas, no meio de todo o barulho da oposição, qual será a nossa declaração de fé? A resposta para essa pergunta não apenas revela no que a gente acredita, mas pode definir o resultado da nossa história.